Sexta-feira, feriadão. Como é que vocês estão por aí? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a uma palavra de Deus para a tua vida, para que você possa aprender a viver de forma independente neste mundo, mas de forma dependente de Deus. Então, não dependente de um sistema fechado, não dependente de alguma ideologia, filosofia, de algo aqui na terra, mas que você possa aprender a ser dependente do teu Pai que estás nos céus, porque esse Deus é Pai. Você vai conhecer um pouquinho mais dele através da palavra que ele deixou escrita para nós, e eu tenho certeza que você vai receber algo novo de Deus dentro de você. Em momento de devocional, além da gente receber coisas novas de Deus, mas também é um momento de se encher da presença de Deus. Porque Deus é Espírito, como Jesus disse isso. Jesus falou, Deus é Espírito. E o Pai tem chamado verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Você está aqui, eu creio que você está em espírito e em verdade. Então, você que está ao vivo, você que está aí no gravado, então, momento de devocional, momento de devoção com Deus, em Deus, é você se encher do Espírito dele. Não é possível que você não queira isso não, amém? Vambora, vamos junto. Deixa eu falar aqui com quem está chegando aqui ao vivo. Milena, MP, Deus 334, Cíntia Santiago de Alagoas, que bom que você tá aí, minha amiga, ao vivo, feriadão, né? Aí tu consegue, graças a Deus. André Goulart, gratidão à minha esposa que, né, a Deus que e a minha esposa que permitiu a gente estar junto aqui nesse feriado. Sildete de Brasília, Keisa, tem alguém pela primeira vez? Tati DBO de Pederneira, né? Gente, dispara o dedinho no coração, porque como é feriado e é um horário mais cedo, então a galera ainda não tá sabendo. Ontem eu fiz uns stories no Cola na Videira, eu tive que subir de novo. Aliás, não é por acaso que eu subi de novo esses stories. Eu respondi 2 caixinhas de pergunta, eu queria que você visse lá se você não viu. Mas o Instagram, quando eu subi de manhã ontem, ele não entregou. Ele não mostrou para os seguidores aqui do Cola o stories. Mostrou todos os outros stories, mas os 2 da caixinha de pergunta não foram entregues, cara. Isso às vezes acontece no Instagram, mas eu sei também que essas 2 respostas de Deus na caixinha de pergunta sobre como confiar mais em Deus, como a pessoa me perguntou, me ajuda, Bruno, a confiar mais em Deus, eu respondi lá na caixinha de pergunta. E Bruno, como que eu posso ficar livre desse pecado? Eu não aguento mais. Eu respondi lá na caixinha de pergunta. Como não entregou, eu subi de novo. E vou subir quantas vezes for necessário para que a resposta venha para as pessoas. A Gi até compartilhou lá no Instagram dela. Se você tiver aí, Gi, obrigado. Então você pode inclusive compartilhar. Eu vou colocar, se for necessário, no Reels, né? Ou Reels, né? No Instagram, para que chegue essa boa notícia de Deus. Tá bom? Vocês estão ouvindo bem? Então, nesse dia da independência, que você possa viver de forma independente do mundo e totalmente dependente de Deus. E eu quero, Bruno, você é nova aqui, Márcia? Não, né? Não, Márcia não é nova aqui, não. Gente, eu estava meditando um pouquinho, pensando no encontro que o apóstolo Paulo teve com Jesus. E de fato, esse encontro foi necessário antes que o apóstolo fosse um apóstolo. Ele se chamava Saulo. Ele era um judeu, ele tinha muitos conhecimentos. Olha a Tati DBO escrevendo aqui, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a jugo de escravidão. É isso. Vocês viram aí? Anota aí, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que ele nos chamou. Liberdade deste mundo, mas dependência de Deus, de Cristo Jesus. E você vai abrir sua Bíblia aí para você entender mais, para que você possa, né,
se sentir seguro em confiar em Deus, você precisa conhecer um pouco deste Deus. Olha só o que está escrito aqui em Isaías capítulo 57, versículo 14, a gente vai ler até o 19. Para que você possa confiar em alguém, você precisa conhecer mais dessa pessoa. Para eu confiar na Bruna, eu preciso conhecer mais ela, minha esposa. Foi assim na nossa fase de namoro. Foi assim e é assim no relacionamento. Para que você possa conhecer, para que você possa confiar, você precisa conhecer. Só que não é um conhecimento apenas teórico. E é aqui que a gente vai chegar. O apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus. Cara, eu tinha algumas informações sobre Jesus. Eu leio a Bíblia desde 29 de agosto de 2018, quando eu me batizei. Mas a minha experiência pessoal com Jesus foi há pouco tempo. Sério, Bruno? Sério. Abril de 2019. Abril de 2019. No Rio de Janeiro. Mas não tem a ver com o lugar. Um beijo no coração de todos os cariocas. Mas tem a ver com esse encontro, pessoal. Então, antes do apóstolo Paulo ensinar o evangelho de Jesus, ele teve um encontro com Jesus. A vida dele mudou radicalmente porque ele experimentou a verdade. Alguém não contou para ele, porque todo mundo sabia. O apóstolo Paulo sabia do que as pessoas estavam falando sobre Jesus. O Paulo, ele não andou com Jesus. Talvez muitos aqui da sala pensem que o apóstolo Paulo era discípulo de Jesus. Não, ele não andou com Jesus. Ele não era da equipe de Jesus, ele não era discípulo. Ele veio depois. Depois da ressurreição de Cristo. Cristo vai ao encontro dele e fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue tanto? Só que ele não vai ao encontro de Saulo para martirizar ele. Mas Paulo considerou viver com Cristo como um martírio, se for necessário. Se for necessário morrer por ele, eu morro. Se for necessário ser escravo, que eu seja escravo dele e de mais ninguém. Por ele eu sou capaz de entregar minha vida. Mas por que Paulo fez isso? Porque ele ficou loucão? Não. Porque ele teve um encontro pessoal com Jesus. Então aqui no Cola na Videira nós ensinamos a palavra de Deus para você há mais de 1000 dias. Aqui no Cola na Videira nós ensinamos para você o evangelho de Jesus Cristo, quem Jesus é. Aqui no Cola na Videira a gente fala para você, a fé se aprende. Mas tudo isso só vai funcionar se tiver experiência, se você provar dele. Provai e vede que o Senhor é bom. Quando você experimenta, como a Lu Maimuna experimentou, ela abriu mão de todas as crenças religiosas que ela tinha. Todas as crenças, todos os medos, ela abriu mão de tudo para andar com Jesus, porque ela teve uma experiência com ele. E ela testemunhou aqui no podcast do Cola na Videira. Se você não assistiu, assista nesse feriado o podcast. Assiste com a sua família, assiste com o teu marido. Vai lá, joga na televisão, se você conseguir ir na tecnologia. Joga na televisão, tá lá no YouTube. Tá bom? Vocês vão ser muito abençoados. A tua casa vai ser abençoada. O Espírito de Deus vai agir aí. Pode haver alguém que se arrependa, alguém que se... Sabe? Pode ter alguém que tenha, a partir do momento que você ouvir esse podcast, pode vir uma ação divina dentro da pessoa, ao ponto da pessoa falar: a partir de hoje o meu coração está contrito. Amém. Então que Jesus nos abençoe nessa live. Jesus, por favor, nós cremos na tua presença aqui. Que alegria estar aqui neste feriado, dia 7 de setembro, independência do Brasil. Mas não existe independência melhor do que uma independência deste mundo. Independência total do Senhor Jesus. Mas para que todos possam aprender, entender, experimentar acima de tudo, é necessária a tua ação divina aqui, Jesus. Isso não tem a ver comigo, isso não tem a ver com o jeito que eu falo, isso não tem a ver com o jeito que eu ensino, isso não tem a ver comigo, Senhor. Então, por favor, que toda vaidade e orgulho caia por terra aqui agora. Que o Bruno se lasque. Apenas o seu Santo Espírito. Para que almas sejam salvas.
para que pessoas sejam libertas de qualquer cativo emocional, espiritual. Senhor, se o Senhor quiser curar aí em quem está no gravado, que está doente fisicamente, se o Senhor quiser curar aí, o Senhor pode curar aí. Nós cremos nisso, Jesus. Obrigado, Jesus, por deixar a sua santa palavra para nós. Obrigado, Jesus, por colocar na mesa o teu Espírito. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, que a nossa oração não seja um palco, mas que a nossa oração seja uma oração sincera. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Faz do teu jeito. O seu jeito é perfeito. Olha só o que Isaías disse sobre... O que Deus disse através do profeta Isaías e está falando para nós. Disse primeiro para Israel, mas isso vem para nós agora. Isaías 57, versículo 14 até o 19. Bora Nilma, bora Ítalo, bora Tiago, bora Tati DBO, bora. Deus diz, preparem o caminho. Tirem do meio da estrada as rochas e as pedras, para que o meu povo passe. Isso aqui é direto pro profeta, aqui é direto para quem está ali na linha de frente. O alto e sublime que vive na eternidade, o santo diz. Então Deus, aqui no versículo 14, ele fala. Primeira coisa, Deus fala, acabou. Assunto encerrado, mano. Deus fala. Olha os aprendizados nos versículos. Vai pegando aí, papel e caneta se for necessário. Mas veja, Deus diz. E Deus está onde? No alto e sublime. Ele vive aonde? Na eternidade. Tá aqui, as respostas talvez de alguma pergunta que você tenha. Deus fala? Fala. Ele existe. Onde ele vive? Na eternidade. Mas calma. No versículo 15, ele vive na eternidade. Aí ele fala o seguinte: habito nos lugares altos e santos. Poxa Deus, mas você é distante, é? Eu tô doido, por exemplo, para ensinar para Betina. Eu já falei para ela, mas ela ainda não entende, né? Mas ela já tá recebendo, tô plantando sementes. Mas eu sou doido para ensinar para ela, assim, quando eu estiver na rua e passar um avião. E aí eu vou ensinar pra ela, tá vendo ali? O que você tá vendo ali? Ah, um negocinho bem pequenininho. O que é aquilo? Aí eu vou falar que aquilo é um avião. Filha, qual que é o tamanho do avião? Ela vai falar pequenininho. Aí eu falei, filha, não é pequeno. Aí ela vai falar, é pequeno sim. Filha, não é pequeno. Aí eu vou ficar naquela brincadeira, naquela resenha com a minha filha. É da hora demais ensinar isso pras crianças. Chama os kids, mano. É o kids. Ô Sans, que o céu desça aí na igreja no Kids. O Sansa tá cuidando do Kids. Ó. Não. É grande. Eu vou te mostrar. Aí nós vamos até o aeroporto de Congonhas aqui em São Paulo. Filha, agora você vai ver o avião de perto. E aí, filha? Esse é o avião. De perto. Ele é grande ou pequeno? Aí ela vai falar, papai, é muito grande. Eu achava que era pequenininho. Então muitos dizem que não, Deus está preocupado com a fome na Etiópia. Deus é distante. Deus está longe. Você que pensa. Porque ninguém te ensinou, mas Ele te trouxe até essa live para te falar, eu estou perto. Cadê, velho? Isso é palavra do Bruno, né? Isso é palavra desse jumento que está usando boné? Não, tá aqui. Habito nos lugares altos e santos. E também com os de espírito oprimido e humilde. Então Deus está falando, eu vivo na eternidade, eu habito em lugares altos e santos. Santos, mano, sem corrupção, sem sombra, sem problema, sem corrupção do ser humano. Ele habita lá. E também Ele habita em você, em mim, em nós, que estamos de oprimidos e humildes de espírito. Espírito oprimido e humilde. O que é o espírito oprimido? Que está
não tá bem. Então se você não tá bem, ei, deixa eu te dizer uma coisa. Eu já escutei isso de uma pessoa muito querida. Ô Bruno, a pessoa não tá bem é porque falta Deus na vida dela. Cuidado com isso. Eu entendo quando você fala isso, mas cuidado para você não julgar as pessoas e até falar para a pessoa, você tá mal porque você não tem Deus. Cuidado, porque você não é juiz. Prega o evangelho, mostra quem Jesus é, fala o que Jesus fez na tua vida para a pessoa. Ei, Deus tem me levantado para isso, cara. Todas as vezes que vem um julgamento na minha cabeça, Ele vem me dar uma... Você não tem que dizer para a pessoa que ela não tem Deus. Você tem que dizer o que Jesus Cristo fez na tua vida. Se Ele não fez nada na tua vida, então vá atrás dele. E depois, aí você vai dizer o que Ele fez na tua vida. É o que o apóstolo Paulo fazia. Todos os grandes homens de fé, Moisés teve uma experiência primeiro com Deus antes de liderar o povo de Israel. Davi também, antes de ser rei, ele teve várias experiências pessoais com Deus. Deus experimenta, irmão. A Bíblia é o manual, é o start. Quero começar, né? O start é na palavra. E a palavra vai te levar à experiência pessoal. Provai e vede. É um Salmos que o Senhor é bom. Ei, vamos junto. O devocional não vai muito longe hoje, não. Presta atenção. Então aqui é uma garantia. E o espírito humilde é, cara, eu sou corpo, alma e espírito. Eu dependo de Deus. Nesse dia da independência, você vai abrir tua boca e vai dizer: eu dependo de Deus. Eu quero o Espírito de Deus. Você não tem que ter um currículo top. Você não tem que ter nascido num berço de ouro. Você não tem que... Não tem a ver com quem é pobre e quem é rico. Se mora em São Paulo, ou se mora no Acre, ou se mora na Bahia, ou se mora em Portugal. Não importa. Deus está falando: eu habito no espírito oprimido e humilde. Dou ânimo aos abatidos e coragem aos de coração arrependido. Então percebe que para que Deus habite em você, você percebe que você precisa, e eu preciso, passar pelo vale da sombra da morte? Você percebe que a gente precisa passar por esses momentos para que a gente possa experimentar mais profundo a habitação de Deus dentro de nós? Você percebe? Oxe, o apóstolo Paulo, ele estava na cadeia. Tem muitos religiosos no Brasil que olharia para o apóstolo Paulo se estivesse lá e ia falar assim: você está na cadeia porque você não tem Deus. Quem te disse isso? O próprio Deus queria ele lá dentro. Para que ele pudesse escrever cartas, para que ele pudesse ter uma proteção ali, porque se ele estivesse na rua, ele seria morto antes do tempo. Então, nada sai do controle de Deus. Então não julgue pessoas que estão mal de vida no momento, porque ela não tem Deus. Às vezes ela está experimentando ali a melhor parte de Deus. No vale, mano. No vale, na dificuldade, no deserto, é onde você experimenta, cara. O Deus fiel, o Deus que é fiel. Experimentar a fidelidade de Deus quando Ele te dá um emprego é ótimo. Mas e quando você não tem nada? Quando todas as portas se fecham? Se você experimentar Deus ali, você vai aprofundar mais nessa fé e você vai começar a abrir tua boca e dizer o que o Senhor fez, como Ele teve compaixão de você, o que Ele fez por você. Isso é testemunho. Não deixa de ouvir o testemunho da Lu Maimuna. Eu estou insistindo nisso. Está gravado no YouTube, podcast Cola na Videira. Então aqui você está vendo que Deus não está distante ao ponto de ficar sentado no trono só apontando o dedo para quem erra aqui na terra. Não, Ele habita. Ele quer habitar dentro de você. Aí ele fala no versículo 16: porque não lutarei contra vocês para sempre, nem ficarei eternamente irado. Deus se ira, claro. Ele se irou muito com o coração rebelde nosso. Eu me coloco na linha de frente.
Só que ele está dizendo isso aqui antes de Jesus, cara. Ele está dizendo assim, olha, eu não lutarei contra vocês para sempre, nem ficarei eternamente irado. Se o fizesse, todos morreriam. Sim, todos os seres que eu criei. Estou lendo na versão NVT, nova versão transformadora. Sim, todos os seres humanos que eu criei morreriam. Ei, presta atenção, cara. Por causa da cobiça do meu povo, fiquei furioso e os castiguei. Escute. Afastei-me deles, mas continuaram a seguir o seu caminho obstinado. Como é que Deus castigou o povo? O povo rebelde, o povo que foi salvo, o povo de Israel que foi salvo por Deus lá no Egito. Quando estava tudo bem, ele abandonou a Deus. Aí Deus se afastou. Só o fato de nós, seres humanos, estarmos distante de Deus, a gente já está em sofrimento nesse mundo. Então não é que Deus vai lá e dá um tapa em você. É que simplesmente ele se distanciou. Mas ele só se distanciou porque você primeiro se distanciou dele antes. Nós, seres humanos, é assim. Só que veja. Versículo 18, e esse foi o que mais incendiou no meu devocional hoje. Tenho visto o que fazem, mas ainda assim irei curá-los. Então você vê nesses versículos características deste Deus. Você vê nesses versículos, você conhece mais. E no final, você vê o quê? Tenho visto o que fazem. Mesmo vocês sendo rebeldes, mesmo vocês se distanciando de mim, eu tenho visto as suas falhas. Bruno Loureiro, Cíntia Santiago, Luciana Garrido, Wilka Siqueira, Gislene. Eu tenho visto as suas falhas. Eu tenho visto que tem coisas aí que você não queria mais fazer, mas ainda faz. E o Senhor te trouxe até essa live para te dizer, eu ainda vou te curar. Aí, tenho visto o que fazem, mas ainda assim irei curá-los. Seja qual cura for, irmão. Deus quer te curar nesse dia da independência. Eu os guiarei, consolarei os que choram, porei em seus lábios palavras de louvor, que eles tenham muita paz, tanto os que estão perto como os que estão longe, diz o Senhor, que os curam. Que os cura. Olha que glorioso isso, cara. Quem está entendendo isso? Quem já está recebendo uma resposta de Deus sobre isso? Fala para mim. Eu escrevi assim no meu devocional, porque nesse dia da independência eu sempre faço essa reflexão. Desde 2018 não, mas 2019. Onde está lendo? Isaías 50, está fixado aí na live. Isaías 57, versículo 14 a 19. Eu li na NVT. Eu li só. Que glorioso isso. Você vê que Deus, mesmo vendo as nossas cobiças, mesmo vendo a gente preso, dependente nessa terra de pessoas, coisas, situações, Ele está dizendo para nós, eu vou curar vocês. Então precisa ter um movimento nosso. Qual que é o movimento nosso? Aí vem Jesus Cristo, para poder consolidar tudo, para poder ensinar tudo. Eu queria que você anotasse aí. Olha só. Nós, seres humanos, vou mostrar para vocês um negocinho aqui que eu fiz para vocês. Eu fiz no meu devocional e compartilho com vocês. Olha só. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Aqui é eu e você. Eu e você aqui. Nós temos uma programação natural desde que a gente nasceu. Nesse dia da independência vai mudar a tua vida, tá? A projetar em coisas, situações e pessoas prazer e segurança. A gente coloca
sem perceber, e muitas vezes percebendo, mas muitas vezes sem perceber, na maioria sem perceber, prazer e segurança eu busco em pessoas, situações e coisas. Baseado em quê? Na nossa história de vida. Baseado na nossa criação de pai e de mãe. Seja pai e mãe presente ou pai ou mãe ausente. Quem está entendendo isso? Eu listei, não posso mostrar aqui para vocês, coisas muito íntimas minhas, mas ainda coisas que eu tenho dependência aqui na Terra. E eu queria que você listasse quais são as coisas, quais são as situações e pessoas que você, com o coração contrito agora, que você reconhece que ainda é dependente e não gostaria mais de ser dependente. Fala pra mim. Deixa eu voltar aqui. Fala pra mim. Qual é a situação? Então, por exemplo, você teve um problema muito grande de dinheiro na tua família. Deixa eu botar você daqui de volta. Aí você chega na vida adulta e você vive o quê? Dependente do dinheiro, com medo de faltar o tempo todo. Isso é porque a gente aprendeu assim. Isso está programado no ser humano. Dependência emocional de homens. Então, por exemplo, você teve um lar desestruturado, filho de pais separados, que foi o meu caso. Eu era dependente da prostituição, do sexo, dependente da pornografia. Por quê? Por causa da minha criação. Não foi ao acaso. Foram episódios de abuso, foi ver meu pai traindo minha mãe sempre, foi ver mentira na minha vida sempre. E quando eu me torno adulto, eu repito essa história. Ou eu vou reprimir essa história, eu vou pro outro oposto, o que também não é bom. O fato é, sempre dependente de algo. Tem coisas aí que eu sei que só você sabe. Tem coisa aqui que eu não posso mostrar pra você do que eu sou dependente. Sabia disso? Mas Jesus tem me curado. Dia após dia, eu venho experimentando, provando mais da cura dele. Dia após dia. Então não se puna. Você não pode se condenar e se punir. Porque isso não vai resolver nada. O que você precisa fazer? Você precisa fazer isso aqui, ó. Você precisa fazer isso aqui, ó. Aqui. Jesus disse: venham a mim. O que a gente precisa fazer? O coração arrependido, que a gente leu aqui, ó. O coração arrependido. Eu dou ânimo aos abatidos e coragem aos de coração arrependido. O que eu preciso fazer? Ir até Jesus. Isso é arrependimento. Ok? Eu reconheço que tem coisas, pessoas, situações que eu ainda sou dependente. Você pode dizer, eu ainda sou. Você não é. Você pode dizer, eu ainda sou. Eu ainda busco prazer e segurança nessas coisas. Eu ainda busco solução de vida aqui na terra. Mas eu vou até Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30. Jesus, a videira verdadeira. Ele disse assim, nesse versículo, nesse texto: aprendam de mim. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Aprendam de mim. E eu darei descanso para vocês. Deixem que eu lhes ensine. Quando Jesus fala, aprendam de mim, deixa que eu te ensino. Deixa que eu te ensino não ser mais dependente destas coisas. Deixa que eu te ensino ser independente do mundo, mas dependente de mim. Deixa eu te ensinar a ser ramo, galho, enxertado na videira. Nós somos galhos, irmãos, enxertado na videira. Olha aqui. Olha aqui.
Deixa eu mostrar para vocês aqui. Nós somos, aqui ó, olha o que nós somos. Nós somos isso aqui ó, galhos, eu, você, Lugarrido, Derlei, Tati DBO, a gente está enxertado na videira. Somos iguais, ramos, cada pontinho desse aqui são ramos, colados na videira, aprendendo com a videira, aprendendo com Jesus. Só que eu preciso deixar ele me ensinar. Vem do jeito que você tá. E é isso que a galera não entende. A galera entende que primeiro eu tenho que resolver essas coisas. Primeiro eu tenho que parar de buscar prazer e segurança no cigarro, na comida, na bebida, no pai, na mãe, no marido, na esposa, no dinheiro, no trabalho, nas honras aqui na terra, nas situações, nos status, nas aprovações, em tudo. Eu tenho que resolver tudo para depois vir para cá. Quando você resolver tudo e vir para cá, você vai falar, a glória foi toda minha de ter resolvido o meu problema. Não, você vem do jeito que você tá e deixa que a honra e a glória vai ser dele. Você não consegue, não? Não é possível. Ninguém te ensinou isso. Por isso que ele diz, Isaías 57, que nós lemos, versículo 18. Tenho visto o que fazem, mas ainda assim irei curá-los. Então, ele sabe que a gente bate cabeça aqui. Vem pra cá. Deixa eu ver vocês aqui, cara. Eu quero fazer uma oração por vocês. Ativar comentários. Quem entendeu isso daqui? Porque existe uma crença religiosa de que nós temos que resolver primeiro para depois ir para Deus. Quem te ensinou isso? Não ensinou de acordo com a palavra de Deus. Não é culpa dessa pessoa. Alguém ensinou errado para ela. Jesus está dizendo, vem a mim todo mundo que está cansado e sobrecarregado e eu vos aliviarei. Mas eu vou aliviar se você deixar eu te ensinar. E o ensino de Jesus, ele é experimental. Provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor, quem é o Senhor? Me dá o nome dele. Jesus Cristo. Mano, isso é melhor que qualquer coisa aqui na terra. Isso não te deixa preso a mais nada aqui na terra. Isso, pelo contrário, isso te liberta aqui na terra. Por favor, ensina alguém isso hoje. Hoje. Ensina alguém. Não, Bruno, olha, você tem que primeiro ver se realmente Deus quer que você ensine para aquela pessoa. Rapaz, eu vou pregar o evangelho a toda criatura. Tá escrito e acabou. Ainda que às vezes eu falo, não, eu não vou ensinar para essa pessoa isso. Ela vai querer ouvir e tal. Eu vou, oro ao Espírito Santo, eis-me aqui. Se não for da tua vontade, me bloqueia no caminho, mas eu vou, porque está escrito na tua palavra, pregai o evangelho a toda criatura. Mas antes de você ser pregador do evangelho, antes de você, mulher e homem, ensinar a palavra para alguém, você precisa comer dessa delícia perpétua. Você precisa experimentar. Se não experimentar, não tem como, não tem vida na hora que você for ensinar alguém, velho. Experimenta a Bíblia. Come a Bíblia. Come. Come. E aí você vai ter algo na tua alma que você vai falar assim, igual o Saulo. Eu abro mão de todo o meu currículo. Mano, eu abri mão. Os meus amigos, meu Deus, os meus gerentes, os líderes que eu respondia no Citibank, no banco Citibank. Tem alguém do Citibank aí? Um beijo no teu coração. Mas se essa galera do Citi, da Cielo, onde eu trabalhei quase 15 anos, se a galera da Cielo me vê essa live, vê o Citi, a galera do Citi vê essa live aqui, vê o Bruno do jeito que tá, fala, mano, esse aí não é o Bruno não. É, não é mesmo. Aquele Bruno que você conheceu, morreu. Coitado. Morreu. Graças a Deus. Comemora. Graças a Deus. Aquele Bruno morreu. Mas tem pessoas, familiares e tal, que gostaria de ter aquele Bruno. Mas é porque as nossas lentes foram trocadas. Mas eu creio que Deus só precisa levantar um para começar a levantar toda a família. Eu creio nisso, irmão, como uma criança. No final, se vai ou se não vai, quem decide é Deus. Mas eu posso crer como uma criança e clamar a Deus pelos meus familiares. Eu posso sim. Tudo é possível ao que crê. Não perco tempo. Quem vai? Quem não vai? Vai ser salvo? Vai ser salvo? São os escolhidos? São os escolhidos. Todas as vezes que eu quero perder tempo com isso, o Espírito Santo fala, eia!
Isso não é problema teu. Não cabe você saber tempos ou épocas que o Pai já determinou pela sua própria autoridade. Busque poder do alto, vá se encher do Espírito Santo. E antes que, já para quebrar toda a coisa aqui, ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas. Ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas. Para as pessoas que estão no contexto de igreja, para que vocês saibam, quem não está no contexto, depois a gente fala sobre isso, se você não entendeu nada. Ser cheio do Espírito de Deus é você ter paz, alegria e esperança firmada em Cristo Jesus. É você ver o progresso. É você experimentar. É você, no dia bom e no dia mal, experimentar a paz, a alegria e a esperança em Cristo Jesus. Não é ser super-herói, porque não existe isso. É você experimentar esse Deus que fala, tenho visto o que fazem, mas ainda assim irei curá-los. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, a única coisa que Deus pede de mim e de você, e eu encerro aqui. Sim. E aí, só para alguém escrever e falar línguas, fale em línguas no teu quarto. Mas se o Espírito mandar você falar em línguas na frente de todo mundo, pode falar na frente de todo mundo. Nunca ninguém me viu falar em línguas aqui. E eu abro bem a minha boca aqui para dizer. Ontem eu estava falando com o Odelei sobre isso. Assim, bem rapidinho. Eu nem quero. Não, Bruno? Aqui na live? Não. Lá no quarto, onde ninguém vê. Aqui a palavra tem que ser clara. Línguas edifica você. É algo pessoal. Jesus Cristo, tem misericórdia. Jesus, que haja novo entendimento nessa live. Jesus, por favor, o meu pedido é que o Senhor possa salvar todos que estão perdidos nesta live. Dependente de marido, de esposa, de filhos. Dependente emocional. Ou seja, só sou feliz se meu marido estiver perto. Só sou feliz se a minha esposa estiver perto. Só sou feliz se a minha filha estiver perto. Só sou feliz se eu tiver um emprego. Só sou feliz se tiver o dinheiro. Só sou feliz se eu tiver coisas aqui na terra. Nos ensina, Jesus, a ser feliz buscando o reino, buscando a tua presença. Nos ensina, Jesus. Nós queremos deixar o Senhor ensinar a todos aqui do Cola na Videira, começando por mim. Eu quero continuar aprendendo. Eu aprendi coisas novas esses dias com Jesus. Falei para Lu Maimune e pro Odelei. Eu aprendi coisas novas nos últimos dias. Graças a Deus. Que esse aprendizado não pare. E volto a dizer, aprendizado que experimenta, não é um aprendizado teórico. É um aprendizado que se experimenta. Então talvez tenha alguém dessa live que Deus não está me mostrando nada não. Mas talvez tenha alguém nessa live que fala assim, cara, eu nunca experimentei Jesus Cristo. Então o que você tem que fazer? Começar a clamar por isso. Começar a desejar isso. Vem com a gente todo dia aqui às 8 da manhã. Eu espero vocês aqui. Amanhã, sexta-feira, para alguns vai ser ponte de trabalho, né, que não vai trabalhar. Para outros vai ter trabalho. Não interessa. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas são acrescentadas. Mas o nosso foco não é no acréscimo. O nosso foco está na presença de Jesus Cristo, que diz, há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Há tempo de chover, há tempo de fazer sol.
Cara, essa semana tava 30 graus na hora do almoço, eu saí do escritório com 17 graus. 30 graus na hora do almoço, 8 horas da noite, tava 17 graus. Há tempo. Todas as coisas aqui na Terra que a gente busca dependência, passa. Mas a palavra de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, sabia disso? A palavra de Deus é igual a Jesus. Jesus é a palavra. João começa apresentando Jesus dessa maneira. João capítulo 1. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Por isso que você não pode ler a palavra de Deus sem Jesus. Você precisa de Jesus. Você precisa interagir com Jesus. Você precisa falar com Jesus. Não na frente dos outros. É você e Ele. Eu só vim aqui para te despertar nisso. Em nome de Jesus. Por Ele eu estou aqui. Por Ele e para Ele. Não é bom demais? Então, eu já orei por você. Agora eu vou engajar você a ir lá nos stories e ver 2 respostas de caixinha de pergunta que eu fiz lá. Que Deus mandou, eu fiz. O Instagram não entregou para ninguém. Entregou só para 14 pessoas. E os outros stories que eu fiz na sequência entregou como entrega normalmente. Aí eu fiz o quê? Apaguei e subi de novo. E começou a entregar. Nós vamos insistir nisso. Não tem como você confiar em Deus sem andar com Cristo. A Bíblia diz isso e nós cremos no que está escrito. Por meio de Jesus, nós cremos em Deus. Nós podemos confiar em Deus. Pelo que Jesus Cristo fez, por quem Jesus é e pela liberdade que Ele nos deu. Os seus pecados estão perdoados, Bruno. Então por que eu entro todo dia aqui com você? Porque Ele me perdoou, velho. Eu era um mentiroso. Ninguém me via como mentiroso. Eu era o perfeito mentiroso. Perfeito mentiroso. Eu era o perfeito arrogante. Eu era um escroto. Mas as pessoas me admiravam. Mas por dentro eu era podre. Era visto como um moleque que estava crescendo na carreira absurdamente na área de tecnologia. Estava crescendo rápido. Tinha uns que era mais rápido que eu. Eu ficava competindo. Sim. Todo espírito de competição eu levei pro esporte e tal. 8 anos de triatlo. Nadava, pedalava e corria. Acordava 4 horas da manhã. Mas era um mentiroso. Vivia na prostituição. Vivia escravo da pornografia. Tinha que me masturbar antes das provas de triatlo. E eu já largava nas provas de triatlo condenado. Poderia ter ido até melhor no triatlo, nas minhas categorias, mesmo pegando pódio, se eu não fosse escravo desse mundo. Eu traí a esposa a mulher que eu mais amo, a esposa que Deus me deu. Traí minha ex-namorada. Aí, Bruno, e você fala... Vamos ver se volta. Vamos ver se volta. É aonde falta entendimento que trava. Travou, né? Amanhã a gente continua. Vamos ver se voltou a voz. Não sei se a voz voltou. Voltou a voz? E a voz? Tá escutando, Lu? É meu pai me ligando. Abençoado. Sabe que eu tô na live? Esquece. Por quê? Só foca na neta. Então, isso é só um aperitivo de quem eu era. Ele me fez nascer de novo. E isso ele já fez na vida de milhões de pessoas. E ele tá doidinho para fazer na tua vida também. Falaram para mim, a Bruna não vai te perdoar se você contar as vezes que você traiu, que você era um traidor dela, que você mentiu, que você traiu, que você é viciado, que abusaram de você. Se você falar, você vai jogar um rojão na mão da sua esposa. Ela não vai aguentar. E ela vai separar de você. Irmão,
eu tive um encontro com Cristo e Ele mandou eu falar a verdade, porque só a verdade liberta. Só que não é a verdade do Bruno, e é aí que o ser humano também para, porque quer a glória nele. Não é a verdade do Bruno apenas. Primeiro você tem que ser verdadeiro, abrir espaço, arrancar essas mentiras de dentro de você. Fale mesmo pro teu marido, pra tua esposa, tudo, conta tudo. Alinha com Jesus antes. Jesus, eu vou contar tudo. E eu vou na tua fé, na tua palavra. E depois que você é verdadeiro, a verdade dele entra em você e a verdade dele, ele liberta você. Não é a minha verdade que me libertou. Eu precisei ser verdadeiro para ter um encontro com a verdade de Cristo, para ser libertado por Cristo. Quem me libertou foi Cristo e não a minha verdade. Sai do trono. Que insistência. Sai daí, moça. Sai daí, sai daí. Vem logo pra cá. Vai sair uma tonelada das suas costas. Você vai viver uma nova vida. Deus abençoe. Tamo junto. Colado na videira. Tudo que o Senhor colocou dentro de mim, eu transbordei na vida de vocês. Se fez sentido pra vocês, compartilha com alguém. Tá registrado aí. Um beijo no teu coração. E até amanhã, às 8h08, se Deus quiser, da manhã. Tá bom? Vem ao vivo com a gente amanhã. Convida um amigo, uma amiga. Tá bom? Deus abençoe. Bora, Cíntia Santiago. Que bom que você ficou com a gente até o final. Cíntia tá com a gente aqui no Colo na Videira desde 2020. É de Alagoas. É a Cíntia de Alagoas.